conversar alguns pontos, tá? Uma das primeiras vai ser a diferença entre motivar e inspirar, como motivar, tá? Como inspirar, a gente vai entender isso, tá? A gente vai aprender sobre teorias, tá? Então, existem algumas teorias para a gente começar a entender o ambiente de trabalho, começar a entender as pessoas, ter um embasamento, uma ferramenta para que a gente possa tomar decisões e entender determinados comportamentos das pessoas, dos colaboradores, tá? E a gente vai ver também as necessidades básicas do ser humano, tá? Que você precisa identificar para você começar a tomar decisões, tá? E a gente vai ver crises que afetam a motivação, tá? Então esse ponto aqui ele é muito importante porque ele é um princípio, tá? Então pode ser que você esteja motivando a sua equipe, tá? Motivando. Só que o problema não é a forma que você está motivando, o problema é lá na origem, tá? É o que o colaborador está passando no momento. Isso a gente vai aprender mais na frente, tá? Vamos conversar aqui, começar com a diferença de motivar e inspirar, tá? Quando você vê motivação, é um motivo para a ação, tá? Então, quando eu digo que eu vou motivar, ele é algo muito sentimental, tá? Então, motivação é algo muito sentimental, tá? Você não deve achar que você vai motivar a pessoa uma vez, ela vai ficar para sempre motivada, tá? Motivação é um trabalho contínuo, tá? Então, a pessoa vai chegar hoje no trabalho super motivada, super com a energia lá em cima. Aí ele vai para casa, aí na casa dele surge um problema, surge uma briga com a esposa, com o esposo. Aí volta do dia pro trabalho, ele já tá muito mal. Ele não vai produzir porque ele tá pensando no problema. Aí você vai fazer um trabalho de motivação, tá? Motivação, ele é uma atividade, tá? Que ela é interessante dentro da organização, ela é interessante dentro de uma equipe, tá? Mas é um trabalho que você tem que fazer todos os dias, tá? Todos os dias, não é você reunir a equipe todos os dias e tentar motivá-los, mandar eles gritar, mandar eles dar murro para cima, não é isso, tá? Motivar é você ouvir, é você conversar, é você buscar entender, tá? Inspiração é uma referência, tá? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, você se inspira em alguém? Então, por exemplo, você quer ser um grande profissional de recursos humanos, de administração, de gestão de pessoas. Pronto. Então, eu tenho certeza que existe uma pessoa que é a tua inspiração, existe um autor, existe um profissional que é a tua inspiração. Que é a pessoa que tu olha e diz, eu quero chegar onde ela chegou, eu quero ser como ela é, eu quero ter o conhecimento, adquirir e desenvolver e entregar o conhecimento que ela entrega. Tá? Então você está se inspirando numa pessoa. Tá? Então esse ponto ele é importante porque a inspiração é um terreno que você conquista. Tá? Não é algo que você pede, é algo que você conquista. Conquista através das suas ações, da pessoa que você é. Tá? Então, se você é um líder, se você é um gestor que chega e manda, autoritário, que grita, você não vai inspirar as pessoas, você não vai conseguir motivar as pessoas. Porque quando você tem essas características de autoritarismo, de autoritário, de que manda, gosta de mandar, quando você, vamos motivar, eles não vão ser motivados por você. Porque eles não estão alinhados com a sua cultura, eles não estão alinhados com o teu comportamento. Tá? Então, uma equipe ela deve estar alinhada com o teu comportamento. Tá? Então, um ponto bem importante que você precisa fazer é você fazer um estudo, um estudo de autoconhecimento. Tá? Você faz uma autoanálise para entender quais os pontos você precisa melhorar para que a sua equipe, você não tenha problemas com a sua equipe por causa de um determinado comportamento ou atitude que você possui. Tá? Quando a gente fala gestor de pessoas, eu não falo no sentido de você ter uma posição acima das outras pessoas, tá? Porque um gestor de pessoas ele está no mesmo nível da equipe, porque ele se destaca na questão de orientar, de levar as pessoas. Mas se você
entrar para essa questão de ser gestor de uma equipe, para se sentir mais do que as outras pessoas, para chegar no local de trabalho e olhar e dizer, achar que é mais do que as outras pessoas, você está errado, você vai ter problemas, tá? Porque as pessoas, elas conseguem identificar essa característica negativa, isso é uma característica negativa, tá? Então você precisa fazer isso porque você gosta, você precisa fazer isso porque realmente é isso que você quer. Treinar pessoas, desenvolvê-las, ver que elas estavam no ponto A e você ajudou elas a chegar no ponto B. Isso na caminhada se chama desenvolvimento pessoal e profissional. Tá? Então você precisa ter esse cuidado, tá? Esse cuidado nas suas escolhas, porque a partir do momento que tu escolhe ser um gestor de pessoas, você se torna uma referência para aquela pessoa, você se torna um motivo pelo qual aquela pessoa quer continuar ali. Tá? Isso acontece muito. Um verdadeiro gestor de pessoas faz as pessoas se sentirem bem-estar ali, em pedirem uma ajuda, em colaborar. Tá? É incrível como quando existe um gestor de pessoas de verdade, com todas as características dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Se tu perguntar à equipe, fazer um estudo, perguntar à equipe por que elas fazem o que elas fazem, elas vão ter aquela pessoa como referência. Elas vão dar aquelas pessoas como um dos motivos. Aquela pessoa, ela inspira e ela motiva as pessoas a quererem mais. Elas mostram que é possível mais. Se elas não conseguirem mais dentro daquela organização, elas conseguem mais fora dela. Tá? Então você não precisa se limitar, mas também você não precisa excluir as pessoas, mas precisa mostrar que aquele desenvolvimento que elas vão ter dentro daquela equipe, daquela empresa, ela não se perde ali, tá? Porque é algo que é um conhecimento, é uma experiência que se ganha, se adquire, tá? Que está dentro de cada colaborador. Então isso pode ser levado para outras empresas, se a empresa atual não der oportunidades, tá? Aumenta o network. Porque quando o gestor vê que uma pessoa tem um talento, ela não está sendo bem aproveitada, esse gestor busca fora do mercado, com amigos, com colegas, uma oportunidade para essa pessoa, porque ela sabe que aquela pessoa está se perdendo ali. Tá? Ela é um talento, ela não precisa estar ali. Porque ela tem muito talento, ela pode ser melhor aproveitada. Tá bom? Então, tudo é gestão de relacionamento também. Tudo é relacionamento, tudo é você ver o momento certo e a pessoa certa, tá? Então, vistos os pontos aqui, a gente vai para a questão de motivação, tá? Motivação, como eu falei, ele é algo que se consegue, tá? Ela é algo que não fica para sempre. Todos os dias tem que fazer alguma coisa. Então, uma coisa que desmotiva muito as pessoas é a remuneração, tá? A remuneração, ela motiva e desmotiva ao mesmo tempo. Porque se a remuneração não for o que as pessoas esperam, elas não vão produzir. Ou se elas produzirem, elas não vão produzir na qualidade que elas poderiam produzir. Tá? Então, em alguns casos, muitos dos casos, você não vai conseguir interferir diretamente nessa posição da remuneração. Tá? Você, gestor, não vai conseguir interferir porque é uma política da empresa. Tá? Mas se você tiver essa abertura, tiver esse posicionamento para buscar melhorias para essas pessoas, é muito interessante. Tá? Não necessariamente você precisa focar em aumentar a remuneração deles, tá? Aumentar o salário deles. Você pode focar em prêmios, por exemplo, tá? Prêmios são itens bem importantes, bem legais em relação a objetivos, metas de equipe, tá? Então você pode ver junto com a empresa prêmios pelo batimento da meta do mês, por exemplo. Tá? Uma coisa também bem interessante, bem legal que pode ser feito é você comparar, tá? Então você pode comparar a sua equipe com uma outra equipe e dizer, olha pessoal, no nosso atingimento de meta a gente está muito abaixo dessa equipe, a gente pode muito mais, a gente tem... Então tu vai colocando muitas qualidades neles que realmente existe, tá? Você vai colocando as qualidades, vê que não tem motivo para vocês estarem atrás de uma posição de uma outra equipe, porque vocês podem produzir muito mais, a equipe tem talentos, tem pessoas capazes, tá? Então você tem que encorajar as pessoas também, certo? Você tem que encorajar. Remuneração em prêmios, ela
você tem que saber o momento certo, tá? Você tem que saber se é o momento de oferecer prêmio ou se é o momento de motivar, de inspirar, de engajar, tá? Porque o momento certo de oferecer prêmios, tá? É quando a equipe vem numa constante queda, quando os resultados não estão sendo obtidos durante um longo prazo, um longo período, tá? Então esse é o momento de implantar políticas de remuneração de prêmios, tá? Então, quando não for o caso, for você através da sua análise notar que em um mês eles produzem bem, em outro mês eles não estão produzindo Olá, muito peço bem. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Não estão produzindo muito bem, esse é o momento de implantar a política de reconhecimento, tá? A política de mostrar com dados que eles podem muito mais, tá? Um outro ponto que ele é os dois lados, né? Ela motiva e desmotiva, tá? Mas vamos focar aqui em como motivar, é o ambiente de trabalho, tá? Deixa eu te contar um exemplo. Logo no início da minha carreira, meu primeiro emprego foi aprendiz, tá? Foi aprendiz. Então, eu entrei na organização no primeiro mês e eu fui para a produção, trabalhar na produção. E logo no primeiro mês eu consegui sair daquele local e ir para o administrativo através de criação de planos de ação, tá? Através de criação de planos de ação. Então eu comecei a observar o setor, comecei a tirar fotos, comecei a observar as pessoas, o comportamento, as ferramentas, o processo. Comecei a analisar e ver as possibilidades de melhorias. Tá? Dentro dessas possibilidades de melhorias, eu fui notando quais os melhores momentos, quais as pessoas eu poderia mexer, quais as pessoas eu precisaria deixar, qual ação eu poderia tomar que não teria um prejuízo para mim, não teria consequências negativas para mim. Tá? Você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quando você for mexer em uma equipe, se você for mexer em um local, se você for novo nela, você tem que ter muito cuidado com a forma que você vai mexer com essas pessoas, tá? A forma que você vai fazer mudanças, tá? Porque quando a gente mexe com pessoas, a gente mexe com vários tipos de pessoas, tá? Se você não conhecer bem essas pessoas, você pode ter grandes problemas, tá? Eu conheço uma pessoa que ela era gerente, tá? Ela era gerente em um local e ela estava numa função Y, depois se tornou gerente. Pronto. Aí ela já chegou no local fazendo mudança, cobrando do pessoal, exigindo. O que foi que aconteceu? Aconteceu de ter um problema muito maior, de uma ameaça, tá? Então ele foi ameaçado por um dos colaboradores. Por quê? Porque ele primeiro não reconheceu o ambiente, primeiro ele não estudou e analisou para saber quem são as pessoas que ele estava gerenciando. Qual é o histórico daquelas pessoas? Tá? Então você tem que ter muito cuidado nesse momento, tá? No momento de entrar dentro de uma equipe. Isso é o principal fator, tá? Um dos principais fatores que você vai entrar com o pé direito é você primeiro conhecer a equipe. Primeiro começar a conhecer o ambiente, tá? Então se você for um gestor, se você tiver uma oportunidade de ser um gestor, que é isso que você vai aprender aqui, antes de tudo, peça uma semana, tá? Peça uma semana para conhecer a equipe, para acompanhar o trabalho, para analisar o comportamento.
tá? Porque nenhuma pessoa consegue manter algo que ela não é durante uma semana, tá? No primeiro dia vai ser todo mundo quietinho ali, dizendo quem é ele, tá com medo de jeito, o que é que ele vai fazer, tá só observando. Depois eles vão se saltando. Depois tu vai todo dia lá 8 horas, depois vai 10 horas. Eles vão achar que tu não foi 8, tu não vai mais. Aí tu vê o comportamento deles. Começa a analisar. Começa a ver quem são as pessoas de confiança para entender, olha, como é a equipe. Para se sentirem que elas estão contigo. Como é a equipe. Como é que tá as condições de trabalho. Na opinião da equipe, o que é que poderia melhorar. Tá? Normalmente você encontra líderes dentro de uma equipe para fazer esse trabalho. Tá bom? Então isso é muito importante. Tá? Acho que a aula tá muito longa já, né? Essa aula aqui ela vai ser dividida em duas, tá? 2 ou 3, pelo tamanho dela, tá certo? Outro ponto importante de motivação, a gente termina essa parte de motivação e vai e corta a aula, tá? Pra gente partir para a próxima aula em um outro tópico, pra gente poder a aula não ficar tão longa, tá? Oportunidade de aprendizado, tá? As pessoas elas precisam ser desenvolvidas, tá? Das grandes motivações de um gestor de equipe é você chegar no local e fazer mudanças, tá? Muitas equipes elas não focam na questão do aprendizado, elas não focam. Então, se você possui tempo, você possui dias na semana que você consegue algumas horas, que você consegue ensinar, consegue treinar essas pessoas da sua equipe, treina, tá? Treina essas pessoas, desenvolve elas. Só você e a empresa tende a ganhar, e os colaboradores também, tá? Porque a visão deles vão se abrir, tá? Então, não fica preso, tá? Não fica preso ao medo, não fica preso aos processos da organização, no sentido de que você pode mudar, você pode propor melhorias, tá? Se aquela melhoria foi, mas quando você propõe uma melhoria, você sempre tem que mostrar, apresentar o plano, dizendo qual é o benefício para a empresa. Tá? Você sempre tem que fazer isso. Qualquer plano de ação que você for apresentar, mostra, antes de tudo, já mostra qual é o benefício que a empresa vai ter, qual é o retorno financeiro que ela vai ter com aquela melhoria. Tá? Porque senão não vai ser aceito. Então, se você disser, não, é porque eles precisam aprender, a empresa vai ter um custo com a sala, com ar-condicionado, com material, de tempo, e o retorno que eles vão ter. Qual é o retorno que a empresa vai ter em cima desse teu treinamento? Tá? Então, todo plano de ação que você fizer mostra qual é o retorno financeiro e positivo que a empresa vai ter, curto, médio e longo prazo. Tá? É preciso, isso é necessário para que o seu plano seja aceito. Tá? Outro ponto importante é você não precisa punir pessoas. Você não deve punir pessoas, tá? Assim como quando a gente tem filhos, tá? A gente já foi filho, a gente tem filhos. A gente sabe que punir não é a melhor experiência. A gente sabe que punir não é a melhor solução, tá? A conversa, o diálogo, o ensinamento é o caminho certo para que você possa conseguir os objetivos, para que você possa contornar a situação e para que aquela situação atual não se repita, que ela possa evoluir. A pessoa possa evoluir a ponto de não cometer novamente aquele erro. Tá? Então, essa questão de punir vai muito questão daquela característica autoritária. Tá? Aquele gestor que quer ser autoritário, que se acha muito mais do que as outras pessoas. Tá? Antes de tudo, ame as pessoas. A gente vai ter acho que o próximo módulo é seja humano. Tá? Então a gente vai ver muito isso, você precisa ser humano para lidar com pessoas. Tá? Você precisa gostar das pessoas. Tá? Um outro ponto importante é ter metas claras. Tá? Você precisa deixar bem claro quais são as metas da equipe. Uma ótima forma de fazer isso é ter gestão à vista. Tá? Quando você coloca gestão à vista, é um quadro, uma lousa, alguma coisa, pode ser somente na parede mesmo, com panfleto, mas a equipe precisa ter bem claro para a equipe que existe indicadores, existe metas, existe acompanhamentos. Tá?
e que elas não são só uma parte dentro do processo que produz. Tá? Aquelas pessoas são fundamentais para o atingimento da meta, para o desenvolvimento da empresa. Tá? Então tu precisa deixar bem claro que eles não são somente parte de um setor, parte de um processo. Tá? Tu tem que criar um fluxo mostrando a importância da atividade que elas desempenham, que elas exercem. Então eu estou bem aqui no setor produtivo. Então se eu não produzir o produto de excelência, se eu não produzir da forma com excelência, olha a consequência que vai ter para o processo. Olha as outras pessoas que serão atingidas até o cliente final. Tá? Então as pessoas elas precisam, isso precisa ser bem claro para essas pessoas. Tá? Você precisa deixar isso bem claro. Tá? Esse ponto é muito importante, tá? Você precisa deixar claro que as pessoas são especiais e que cada uma é especial da sua forma, tá? Que você valoriza todas elas, tá? As pessoas, elas muitas das vezes elas só querem se sentir importantes, só querem se sentir reconhecidas, tá? E infelizmente no ambiente de trabalho a gente não tem pessoas ainda preparadas para fazer isso. A gente ainda não tem gestores que realmente inspire e motive pessoas da forma correta. Tá? A gente vê muita gente cobrando, a gente vê muito gestor fazendo cobranças, mas inspirando, mas ajudando, mostrando que as pessoas são especiais ainda não existe. Isso é gestão de pessoas. Tá? Isso é gestão de pessoas, tá bom? Gestão de pessoas é você encorajar. Gestão de pessoas é você amar as pessoas, é você mostrar que elas são especiais. Que muitas das vezes as pessoas elas estão lá fora. Tá? Elas estão lá fora com problemas, vai para a empresa e só querem se sentir especiais. Só querem sentir algo que lá fora elas não sentem. Lá fora ela não é reconhecida. Tá? Encorajar as pessoas é você mostrar que elas são capazes. Muitas das vezes as pessoas ficam tristes por não conseguir. Tá? Elas ficam tristes, elas queriam muito, mas elas se sentem incapazes. E o teu papel é chegar lá e dizer, olha, conte comigo, conte com a minha ajuda, com a minha assistência, porque você precisar. Tá? Fique do lado dele, mostre o caminho. Tá? Então, esse primeiro ponto é como você pode motivar as pessoas. Tá? A gente vai na próxima aula, a gente continua essa aula para ela não ficar tão longa. Tá bom? Qualquer comentário, dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula, te ajudado. Tá? No próximo a gente começa como você pode inspirar pessoas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!